Renato Cariani, por que você é aficionado em academia e ficar parecendo um Godzilla? Que rolê que é esse? De onde você tirou isso? Eu não sou aficionado em academia e nem em ficar um Godzilla. Eu sou aficionado em performance. Performance. Desde garoto, eu fui forjado pela performance. Eu vim de um histórico de bullying. Eu era uma criança gordinha, obesa, e que sofria muito na escola. Eu vim de um período onde o bullying era muito comum. As professoras faziam piada com você. E eu quis me libertar desse bullying sozinho. Eu sou filho de uma empregada doméstica, com um pai que foi aposentado em um salário mínimo, ia com roupas surradas para a escola e obeso. Eu falei assim, eu preciso mudar isso. Eu fiz uma dieta radical sozinho, sem ter noção nenhuma, perdi peso demais, fiquei muito magro. E aí eu entrei na academia de musculação para construir um físico ao qual eu me sentisse forte. Mas não forte de corpo, forte de mente, aonde eu soubesse que eu estaria sob vantagem dentro do meu dia a dia. E isso foi com 16 anos de idade. Mas o que foi a inspiração? Tem uma pessoa, um cartaz, o Schumacher tinha um cartaz do Ayrton Senna no quarto dele. E foi uma grande inspiração para o Schumacher. Quem que foi a sua inspiração? Foi muito interessante porque eu não tive uma inspiração. Eu fui o cara que fui forjado pela dor. A minha dor era o bullying, a minha dor era a humilhação, a minha dor era tudo aquilo que eu era massacrado, e eu falei assim, eu não quero mais isso. Então a minha inspiração era me distanciar cada vez mais de tudo aquilo que me levava para baixo. Então a comida era o meu inimigo ali, então eu vou mudar a minha alimentação. A condição financeira eu comecei a trabalhar muito cedo. E eu fui aprendendo que quanto mais radical eu era com a minha vida, quanto maior eu me colocava em dificuldades, melhor eu ficava de mente. Então eu usei isso para estudar, então eu comecei a estudar muito cedo. Eu tenho 3 faculdades. Eu sou formado em Química. Como que você aguentou fazer 3 faculdades? Pois é, querido. Eu sou formado em Química. Você terminou ela, você foi lá? As 3. Como eu sou assim? formado em Química. Que massa. Sou formado, depois de Química, eu fiz licenciatura para dar aula em Química. Sou formado em Administração de Empresa com ênfase em Marketing. E sou formado em Educação Física. Tenho pós-graduação em Metabolismo e Emagrecimento. Você sonhou algum dia em ser o cara número 1 do país em fitness? Eu falo isso porque eu saio com ele na rua, ele me faz, eu me sinto um desconhecido andando perto dele. É assim, é assustador. Eu fico olhando aquele tanto de gente barriguda, Cariani, eu sou seu fã. E a pessoa que é fã, ela não cuida da barriga, ela não cuida da vida dela, né? A maioria. É até uma crítica para quem quer ser fã. Não adianta ser fã, você tem que fazer o que a pessoa faz. E eu tiro o chapéu, viu, para você ontem. A gente saiu ontem no shopping juntos. Eu fiquei vazio estava o shopping, né? E mesmo vazio. Pois é, parou o shopping. A galera, tudo assim. E tem aquele pessoal que te conhece e não tem coragem de chegar, né? Mas eu fiquei impressionado. Você construiu esse sucesso, você escreveu, pegou uma caneta, um mapa mental. O que você fez para chegar nisso aí? Ser o cara número 1 dos marombeiros? Pablo, performance. Todas as empreitadas que eu assumi na minha vida, eu coloquei performance em cima. Então, por exemplo, eu tinha uma atividade dentro da indústria. Dentro da atividade da indústria, eu performava feito um louco. Eu queria pegar os outros clientes, eu queria trazer para mim, eu queria puxar. Quando eu resolvi trabalhar no fitness e começar a gravar vídeo, eu falei assim, como é que eu posso me tornar o maior youtuber do meu segmento? O que as pessoas querem assistir? Como é que eu posso ajudar essas pessoas para que elas fidelizem-se dentro do meu conteúdo? Quais são as principais dores dessas pessoas, dificuldades? Aonde eu, dentro da minha competência, do meu conhecimento, sei ou aquilo que eu vou ter que aprender para fazer. Então eu fui atribuindo performance. Cara, mas a conta não fecha. Deixa eu te explicar, eu não fui claro na pergunta. Você é um cara que era gordinho, sofria bullying e do nada, igual o Batman, você foi lá e reinventou, filho de empregada doméstica e um pai que ganhava salário mínimo. Eu não estou achando a lógica de você resolver isso. Até aí eu entendo que você falou, eu vou me resolver, você é uma máquina.
Mas o sucesso que você tem, cara, tem 50 mil pessoas fazendo isso. O que você tem de diferente, caramba? Eu acho que é a comunicação. Eu acho que a minha grande fortaleza sempre foi ser uma pessoa muito comunicativa. Sim. Eu me recordo quando eu era garoto, nas entrevistas de emprego, eu nunca perdi uma entrevista de emprego, Pablo. Mesmo, muitas vezes, não tendo o mesmo currículo que as outras pessoas. Às vezes eu estava combatendo contra um cara que era formado na USP, um cara que tinha MBA, eu ganhava na comunicação. A forma com que eu tinha de transmitir, de vender a minha imagem dentro daquela situação. Você era o CEO da empresa, você precisava contratar um diretor industrial. Eu entendia tudo aquilo que você queria na pessoa e eu me vendia indiretamente para a pessoa olhar e falar assim, essa pessoa tem as atribuições para isso. Eu acho que a minha grande fortaleza é a comunicação. E eu usei a comunicação dentro do fitness. Eu acho que a galera do fitness tem uma dificuldade muito grande de se comunicar. Eu acho que eles focam muito na performance e eles não conseguem entender o seguinte, as pessoas querem entender, aprender. Tem grandes cientistas, grandes médicos, grandes profissionais na nossa área, mas eles falam difícil demais para transmitir inteligência. E para mim, comunicação é a arte de transformar o difícil em fácil. Eu poderia vir aqui e falar 500 mil palavras difíceis para você quando nós falarmos algo técnico. Mas o meu intuito é transformar algo muito difícil em algo que você olha e fala assim, a partir de amanhã eu vou fazer isso. E eu acho que esse foi o meu sucesso. Eu comecei fazendo videoaulas, colocando uma carteira, essas carteiras, carrega cartão dinheiro, para escorar o cartão, a câmera, junto com o Maurício, ensinando as pessoas coisas básicas, simples, mas que no outro dia elas poderiam utilizar. E eu acho que as pessoas começaram a falar assim, deu certo. Comecei a fazer o Cariani, deu certo. Comecei a aplicar isso no Cariani, deu certo. E isso traz na pessoa gratidão. Caramba, perdi 10 quilos. Quais são as frases que eu recebo? Cariani, graças a você eu perdi 50 quilos. Graças ao seu conteúdo eu perdi 10 quilos. Graças ao seu conteúdo eu mudei meu corpo. Graças ao seu conteúdo eu entrei na academia. Então, de uma forma simples e objetiva, eu consegui trazer para a pessoa informação prática. Prática. Coisa boba às vezes. Com você eu aprendi a tomar água. Por quê? Eu faço um vídeo sobre hidratação. Como beber água? Como assim como beber água, Renato? Não é colocar no copo? Não. Eu explico para as pessoas a quantidade de água por quilo corporal. Como você pode policiar o seu corpo para você bater a quantidade de meta. Coisa simples, chega no final o cara fala assim, vou fazer. Passa 15 dias, o cara fala, pô, agora eu tomo água. Eu fico me perguntando, né? Eu estou no desafio que você me propôs. Eu quero saber, tem tanta gente que te procura para você fazer isso, você não topa. O que passou na sua cabeça de me desafiar a trincar o shape? Que doideira que foi essa? Posso falar a verdade? Pode. A tua postura que mescla. Para pessoas, vamos dizer assim, a tua postura mescla para pessoas medíocres, arrogância. Para mim, mescla uma pessoa que gosta de desafios. Eu falei assim, o Pablo é uma pessoa que gosta de passar por desafios. Eu acho que ele é um cara capaz de passar pelo desafio, de viver durante 8 semanas, um atleta de alta performance da musculação. Dieta muito restrita. Sabe, você mostrou seu potinho lá. 3 ovos, uma porção de frutas e um iogurte. Ontem, antes de treinar, 3 pedaços de batata doce, 4 morangos, uma dose de whey. Alimentação restrita, não tem molinho, não tem temperinho, não tem queijinho, não tem óleo, não tem azeite. olhinho. Alimentação restrita no último. Existem níveis de alimentação, né? O cara come saudável, o cara controla os macronutrientes e o cara come restrito. O que é restrito? Alimentação exclusivamente para nutrição. Hoje, esquece sabor. Para você, alimento é nutrição. Você vai viver isso por 8 semanas. Poucas pessoas são capazes de fazer isso. E eu acreditei que você seria capaz de... Só que eu tinha uma vantagem. As outras pessoas não acreditavam. Isso que gera um enredo. Eu acredito em você, mas a maioria das pessoas não acreditam, então elas vão assistir só para pagar para ver. E no final das contas... vai ser o super-herói que vai fazer 100 quilômetros abaixo de 3 horas.
100 quilômetros de pedal. Alguns amigos que são poderosos fizeram em 6 horas. Mas como ele é o homem mais forte desse país, mais musculoso e mais pernudo... Que tudo isso é um fator negativo, porque eu sou mais pesado. As minhas fibras são de força, não são de Quem é bom resistência. desculpa, não é bom mais nada. Tem uma música pra você, fica vendo ali. Calma, calma. Estou valorizando a minha vitória quando eu consegui. Calma, deixa a música tocar. Toca, vai, 1, 2, 3 e como é que é a música? Quem é bom em desculpar, não é bom em mais nada. Quem é bom em desculpar, não é bom em mais nada. Você é bom em muita coisa, talvez isso não se aplique. Era só pra usar a música, não deu pra usar na primeira vez. Eu preciso valorizar minha vitória. Daqui a pouco você fala que é tão fácil que o pessoal vai falar assim, pô, já tirou de letra. Não. E não é fácil. Não é. Fazer 100 km para um homem que puxa força e não resistência é um desafio tal qual o seu, que puxa resistência e não puxa força. Me fala uma coisa, não saiu ainda o seu episódio de ontem do Leg Day não, né? Não, mas eu tô puto. Eu quero saber sobre isso. Eu tô puto. Conta aí. Ontem o Cariani, ele falou pra mim o seguinte: nós fomos pra academia, ele falou, hoje é o dia de você encontrar a morte. Eu falei, hoje é um grande dia então. Vamos ver o que a morte tem pra mim, né? Quem já fez um treino de perna insano aí? É de ver a morte, não é, gente? Vai comentar. É o grupo muscular maior, que recruta mais sangue, que demanda mais esforço e que aumenta mais a sua frequência cardíaca. Aí esse ordinário aqui, depois do treino de perna, fez 250 polichinelo no meio da praça de alimentação do shopping. Não, mas não foi de maldade. É o seguinte, ele falou, você vai morrer e vai acabar com sua vida e você vai cair no chão. E ele falando mesmo, sério, eu falei, poxa, eu fiquei 14 horas em cima de uma bicicleta no Ultraman. Se eu não der conta de ficar 1 hora com esse cara aqui, eu tenho que jogar fora meu diploma, né? E aí eu fui para agachamento, foi muito difícil aquele agachamento. E você ficava alimentando a minha energia, falando, cara, você está indo bem. Eu falo, não é possível. Aí a gente foi pro leg press. E eu sei assim, com muito cuidado ali para não machucar, eu te falei. Pilotando. Se você for comigo e eu não machucar, eu vou fazer o que você mandar. Então não me quebre, foi isso que eu falei pro Cariani. Só que no final ele falou, agora vai acabar tudo. 10, qual que é aquele? Cadeira extensora. Cadeira extensora. Na cadeira ele falou, agora você vai fazer 10. Aí eu fiz 10 e falei, será que já acabou? Aí ele falou, não, é 10 vezes esse de 10. Eu, caramba. 10 de 10 com 10 segundos de intervalo. A gente chama isso de response. E aí eu lembrei, eu te falei na hora, eu lembrei do corredor que a gente patrocina, lá nos Estados Unidos, que ele ganhou 7 maratonas com 35 mil pessoas. A maratona da Disney, famosa, que eu corri esse ano. E ele falava, toda vez que ele me via cansado correndo, ele falava assim, Marçal, é hora de sair de casa e começar o treino. Aí eu falava, eu vou desmaiar. Aí ele falava, você vai sair da sua casa agora e vai começar a treinar. E enquanto ele mandava eu fazer, eu ficava lembrando e dando renew, né, no cérebro. Eu entrei lá no prompt de comando, renova. Aí eu fiz as 10 séries, na última, vocês vão ver no documentário no canal do YouTube dele, eu faço mais 50 sem parar. E aí, eu posso te falar, ontem eu virei o cara que ama academia, porque eu gostei demais de olhar sua cara, e eu fui embora com aquela cara, sabe assim, você olhou e falou, miserável. Eu cheguei em casa, não sou bobo nem nada, já peguei, comprei 6 barras de gelo, já mergulhei, fiquei 6 minutos lá dentro, que eu sabia que aquilo ali ia ferrar com tudo. Mas uma coisa que eu tiro de lição, ô Cariani, é que vinha na minha cabeça assim, você fez repetições no Iron, 27 mil vezes você girou o pedal. No Ultra você girou quase 70 mil vezes. Você tem força. Sim. Você é resistente. E aí, aquilo ali foi um componente muito top na minha cabeça, sabe? De usar aquilo. O que está no seu coração? Você quer me quebrar no próximo treino? Quer? Não. Agora eu vou falar para você de coração. Eu fiquei muito feliz. Porque eu estava conectado contigo. Nós treinamos juntos. Você sabe. Eu estava ali contigo. E eu percebi que a cada repetição, a cada nova série, você se descobria dentro daquele desafio e o mais importante, se encontrava. Se encontrava. E por mais que eu percebesse em você que existia em alguns momentos
uma zona alfa, que a gente chama, que é a hora que a dor vem, eu percebia o quanto você se divertia com aquilo. Tinha horas que você talvez nem perceba, mas no vídeo vai perceber, você dava risada, e eu sei aquela risada qual é. É quem ri para a dor, é para quem ri do desafio, é para quem ri na loucura de entender que está na zona alfa. E para mim isso é fabuloso, cara. Eu como atleta profissional, eu vendo aquilo é fabuloso. Para mim foi muito gratificante, mas vai ser mais gratificante para as pessoas que não conhecem esse Pablo Marçal. Porque essas pessoas que estão aqui conhecem, mas tem uma galera que não conhece, e elas a cada novo vídeo vão entender o poder da tua mente e como você encara desafios de uma forma de evoluir cada vez mais o teu espírito. Você saiu de lá destravado no que diz respeito à musculação. Destravei mesmo, saí doido. Por isso que eu não fiz 250 poliestireno, fiz 210. Vocês vão pirar no vídeo. O Sintra, ele falou, eu vou fazer polichinelo aqui, vou te mostrar que eu não estou cansado. Eu falei, ó, só paro depois de você. Ele parou com 150, aí o Cariani veio atrás, eu falei, só se o mestre mandar eu parar que eu vou parar. Eu quando estou treinando, e o Sintra ontem não conseguia subir a escada. Não, você tem que ver, o Sintra tá ruim até hoje. Ele tá por aí, o Sintra, lá. Ele não conseguiu subir a escada. Ele também não fez o 140, aquele finalzinho, ele não fez. Não. Ou seja, ainda ele precisa melhorar um pouco. Deixa eu te perguntar um negócio. O que é a parada que você quer com o brasileiro? Você pensa no povo brasileiro, assim, você pensa numa sociedade modificada através dessa questão? Eu não vou falar de fitness, mas não, dessa questão de saúde. Questão, sabe o que eu vejo? A arte da musculação, da transformação do físico, é achar conforto no desconforto. E para mim isso é uma premissa da evolução do ser humano. Quando o ser humano ele aprende a achar conforto no desconforto, poxa, eu gosto de acordar cedo agora. Mas cara, você acorda sonado, não tem problema, eu dou 2 tapas na cara, jogo uma água gelada na cara, mas eu fiz o meu dia melhor. Eu fiz atividade física, que nem você acordou 5:30 da manhã, porque você sabia que às 8 você teria que estar aqui. Quando você termina no final do seu dia, você se sente o cara mais poderoso do mundo. Porque você conseguiu, através do desconforto, mudar o drive da tua mente, mudar o teu dia, conseguir fazer mais coisas e achar no final do dia o resultado disso. Eu tenho uma curiosidade. Alimentação, desculpa. Pode falar. Você está fazendo alimentação para nutrição. Daqui a pouco você vai começar a ver seu corpo transformando-se. Você vai pirar, você fala assim, cara, isso aqui é muito louco. É achar o conforto, ou seja, se deliciar com esse desconforto inteiro, mas vendo o quê? Resultado. Eu tenho uma dúvida, de verdade mesmo. Eu olho o seu braço aí e me incomoda, porque eu fico pensando que é pesado demais mexer um braço desse. E aí eu fico pensando, cara, será que eu vou chegar nesse nível de ter que carregar um braço desse tamanho? De ter que carregar uma perna desse tamanho? Aí eu fico imaginando, sabe? Eu gosto de ser esse galo. O bicho é presunçoso, né? Ele já tá do meu tamanho já, viu? Tá treinando há 2 dias, ele já tá do meu tamanho. Ele já tá pensando nos colaterais de ter 100 quilos de massa muscular. Não, é um negócio que eu preciso destravar, porque eu olho, de verdade, eu gosto de parecer um frango caipira. Eu sei que na internet está me chamando de frango. Por favor, coloque o sobrenome do frango, é caipira. O que é? Não come as coisas que você come. Eu inclusive, eu queria fazer uma consulta com você aqui, que você passou o iogurte para mim, é natural, mas eu queria não tomar nada industrializado. Porque o iogurte acaba sendo industrializado, então vou ter que acabar fazendo. Você pode fazer o iogurte. E só a barra que o também. iogurte, ele é o alimento, um dos alimentos mais saudáveis que existe no planeta. E eu vou explicar por quê. Ele é uma fonte de proteínas, ele é uma fonte de carboidratos, para quem não tem problema com o leite, com a lactose, que é o carboidrato do leite, mas ele tem uma substância ativa e viva, que são os lactobacilos, que aumenta a capacidade do seu intestino de absorver nutrientes. Esse negócio de você ter... Olha o tamanho do braço. O meu braço é pesado, mas quem sustenta meu braço é o ombro, que também é forte. Mas não dá uma fadiga, não? Você não sente o Dragão Zord assim, andando? Não, Transformers, não. Eu tenho essa impressão.
Isso consome energia mental minha, sabe? De pensar assim, se eu ficar forte, eu vou gastar mais energia até para me mover, entendeu? Mas já imaginou que legal? Ó, quantos anos tem o seu filho mais velho? 10. E a sua menina tem 2 anos e meio. Já imaginou você ter a mesma força e mobilidade que você tem com a sua menina de 2 anos e meio e ter com 10? De levantar, trazer, isso só a força te traz. Você sabe que um corpo com massa muscular, principalmente nas costas, vai garantir com que você tenha longevidade para a sustentação de toda a tua coluna cervical para o resto da vida. Que pernas fortes é garantia, dentro de um mesmo padrão de saúde, de que você viva mais, seja uma pessoa mais forte, que tenha locomoção. A única coisa que vai garantir isso para você é a musculação. A musculação é a garantia de que você vai ser um idoso que vai ao banheiro sozinho, que toma banho sozinho, que dirige, que sobe e desce escada. Claro, eu não vou ter esse nível de massa muscular para o resto da vida. A tendência é eu perder peso. Só que eu vou ter mais massa muscular, se você não mudar, do que você quando nós estivermos na mesma idade. Eu ainda estou com medo de ter um braço desse tamanho. Me fala uma coisa, Cariani, o que é a sua inspiração assim, de músculo? É o Arnold Schwarzenegger lá, a história dele? Não tem como, você não inventou esse trem sozinho. Você não acordou, eu quero ficar com o braço. Mas é que você, a gente está convivendo junto agora, você vai ver. Eu não sou uma pessoa de ter outras de referência. Eu nunca tive ninguém de referência na musculação. Porque cada um tem um padrão de corpo, uma estrutura óssea, uma largura pélvica, uma largura escapular. Então eu sempre tive o Cariani do ano passado como referência, entendendo a minha idade e a performance que eu tenho que seguir. Eu já tive, para você ter uma ideia, 120 quilos de massa muscular. 120 quilos, hoje eu tenho 98. Por quê? Porque o Cariani de antes, ele era capaz de sustentar 120 quilos. Hoje eu não vejo sentido, aos meus 47 anos, manter 120 quilos. E talvez aos meus 60 anos eu seja um homem de 90 quilos. Então a minha referência sou sempre eu mesmo. Se você falar assim, Renato, existem pessoas que você acha que tem um físico legal? Tenho, mas nenhum deles nunca foram referência para o meu trabalho. A minha referência sempre foi eu. Eu mapeei o meu corpo, mapeei o meu metabolismo, o meu perfil genético, as minhas intolerâncias e sensibilidades alimentares e fui trabalhando em mim mesmo. O que é uma situação que você arrepende assim de não ter começado antes? Situações que eu me arrependo. Você começou de forma tardia. O que é que você arrepende de ter começado? O digital. Sabe por quê? Em 2006, o YouTube foi criado em 2005. Em 2006 eu gravava vídeos no YouTube, numa época que a plataforma não era entretenimento. A plataforma era uma maneira de você se comunicar profissionalmente em regiões. Eu ensinava as pessoas a tomarem suplemento. Mas sabe para quê? Para lojista. Eu fazia um vídeo em São Paulo, aí o lojista lá do Nordeste assistiu o meu vídeo para aprender como é que se vendia o suplemento, como é que a pessoa tomava, como é que a pessoa utilizava aquele suplemento. Se eu tivesse ali começado o trabalho que eu comecei em 2016, esquece. Você falou aí, veio na minha memória, eu estava cursando Direito e eu assisti um vídeo de um cara e veio na minha cabeça, você acabou de falar, abriu isso. Eu falando assim, ó, eu vou ser grande no Direito, eu vou começar a gravar vídeo, só que eu nunca gravei o vídeo de Direito. Eu fiz o Direito, fiquei 5 anos, eu ficava assistindo aquilo e resistindo aquilo, falando, eu vou gravar, e nunca gravei um vídeo jurídico. Nunca. Eu tenho o maior canal de musculação do mundo. Meu canal é o maior canal de musculação do mundo. Ah, não é do Brasil. de palmas, né? Pera aí. Parabéns. Eu tenho o maior canal de musculação do mundo. Por 2 anos seguidos eu ganhei o prêmio Best, maior influenciador fitness do Brasil. Sendo o maior influenciador fitness do Brasil, automaticamente eu sou da maior da América Latina. Mas eu comecei tarde, eu comecei em 2016. 2016 o YouTube já estava consolidado como uma plataforma de streamer. Eu comecei tarde, eu poderia ter começado em 2006, na época eu estava gravando vídeo, mas eu parei
Eu não tive visão de enxergar para onde o YouTube via e me dediquei somente às minhas empresas e fui retomar só em 2016. E você não tem essa cultura dentro de casa, qual foi a virada de chave? Ou foi ambiente, ou foi pessoa, ou foi um livro? Você já falou que não coloca pessoas como referência? Não. Mas que às vezes você só modelou, não foi referência. Mas que fez você ser esse cara multiempreendedor. Da onde saiu esse multiempreendedorismo? Cara, eu não tive ninguém como referência. O que eu tive foi sempre tino para a oportunidade. Eu acho que, como a maioria dos brasileiros, eu fui empreendendo na oportunidade. Eu entrei na carreira química porque eu sou de uma época que não existia rede social. Como é que você escolhia a sua profissão? Era do pai, do vizinho, do tio, daquele cara que você tinha como referência. Meu pai trabalhava na indústria, ele era químico prático. E quando eu tinha 11 para 12 anos de idade, meu pai me levou na empresa dele. Na verdade, eu acho que eu tinha 9 para 10. 11 eu entregava panfleto no Farol, já trabalhava com 11 anos. 9 para 10 anos de idade, meu pai me levou na indústria dele, num final de semana, onde estava liberado levar os filhos. Eu olhei e falei assim, é isso aqui que eu quero ser. Com 14 anos de idade eu fiz o curso técnico em Química, estudei, passei no curso técnico em Química. Com 14 anos de idade eu já era auxiliar de laboratório, para deixar de ser office boy. E aí eu entrei na musculação e eu queria uma segunda renda, porque eu ganhava muito pouco dentro da carreira da área química. Então eu ia de final de semana numa distribuidora de suplemento que ficava em São Paulo, comprava suplementos e aos finais de semana e à noite, no intervalo da faculdade, eu batia de porta em porta nas academias vendendo suplementos para os caras. Fazia uma grana. Disso eu fiz um estoque, montei uma loja de suplemento numa academia. A loja de suplemento da academia virou uma loja de rua. Eu trabalhava na indústria, então eu tinha o meu salário e todo o dinheiro das lojas eu ia empreendendo. Aí montei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lojas, montei uma distribuidora, peguei uma parte da distribuidora, vendi, comprei 50% da fábrica e assim eu fui me desenvolvendo. Sou sócio hoje dessa marca de roupa. Essa sociedade eu estou vendendo agora a minha parte para um grupo, para um fundo, e assim vou indo. Então, na verdade, eu não tive referências, eu tive as oportunidades. Você criou ou te deram oportunidade? Eu criei. Mas eu criei a oportunidade analisando e enxergando o mercado. Então, por exemplo, eu gosto de fazer isso? Gosto. Então, eu sei que eu vou poder me entregar o suficiente para isso. Eu vou ter que fazer disso uma diversão para mim. Quem é o cara mais forte que você conhece? O cara mais forte que eu conheço, eu sou uma das pessoas mais fortes. Olha o que eu vivi no final do ano, Pablo. Quantas pessoas seriam capazes? Eu tenho uma indústria que foi fundada em 1981. Tem 43 anos de história. A minha sócia, ela é a fundadora. Tem 73 anos de idade. Entraram na minha empresa, que tinham emitido 72 mil notas fiscais. Dessas 72 mil notas fiscais, 60 eles constataram algum tipo de irregularidade, ou seja, a minha empresa foi vítima de golpistas. E a minha sócia com 73 anos, eu com um patrimônio totalmente consolidado, fui acusado de ter lucros de 2 milhões de reais ao longo de 10 anos em desvio de produtos químicos. 2 milhões de reais, com perdão da palavra, eu acredito que eu ganho isso em mês, 2 meses. Não tem o menor sentido. Em 10 anos, eu não me abaixei, eu continuei firme. Antes do meu depoimento, eu fui a público, esclareci tudo aquilo que a imprensa estava veiculando, antes de fazer o meu depoimento, porque eu tinha certeza da minha idoneidade, minha sócia tinha certeza da nossa idoneidade, da integridade da empresa. Quem, se não esteja com a absoluta verdade, antes de realizar o seu depoimento, já está indo a público esclarecer, ou seja, realizar a sua defesa publicamente. Eu passei por tudo isso. Pela volumetria, assim, sem entrar no mérito, que eu sou do mundo jurídico também, sem entrar no mérito, só pelo volume, deve ter faturado 1 bilhão com 72 mil notas. 0,1% do nosso faturamento representa. Então, você olha volumetricamente, alguém está caçando uma agulha num palheiro, achou alguém que usou essas transações de má fé, e eu acho que não tem nada a ver com o seu negócio com o fitness. Eu acho que você apoiou um político que esse povo não gosta.
Existe uma série de fatores envolvidos. Meu sentimento, que aconteceu uma coisa parecida comigo também. Exatamente. Eu acho que eu senti a mesma coisa que você sentiu. E o mais triste, né? A polícia cumpriu o mandato, com todo o respeito que fizeram, trabalho totalmente respeitoso. Cumpriram os mandatos na minha empresa, na minha casa, na casa da minha sócia, em todos os lugares. E não encontraram absolutamente nada, nenhuma evidência, nenhuma conversa, nenhuma mensagem sequer que ligue a empresa e os sócios, minha sócia e eu, a esse tipo de atividade. Mas antes de tudo isso acontecer, eu já estava de pé, firme e forte, batendo de frente e esclarecendo tudo. Então, parabéns. Eu sou uma das pessoas mais fortes que eu conheço, Pablo. Parabéns por você não baixar a cabeça e seguir firme. Parabéns. Parabéns, porque as pessoas por menos de 10% desse impacto emocional param de fazer Entra tudo. para debaixo da cama e só chora. É isso. Eu acredito que você... Eu vejo que é uma represália. O Brasil está um pouco complicado. Eu não quero aumentar a pressão desse assunto, né? Mas as pessoas podiam entender o que está acontecendo, né? São perseguições reiteradas com pessoas que têm liberdade de pensamento. Eu acredito de verdade, conhecendo o sistema, né, no qual a gente está inserido, que se você não tivesse apoiado um político há 2 anos atrás, isso não tinha acontecido. Jamais isso teria acontecido, porque eu acho que é uma picuinha um negócio desse. Pela volumetria financeira, e eu entendo que negócios precisam ser muito bem preservados, mas pessoas, elas talvez não entendam. Você não pode controlar tudo que você faz, né? Você está vendendo. 72 mil notas emitidas. 59 notas fiscais que a polícia identificou com irregularidade. Quando levantou essas irregularidades, todas as notas foram lançadas no mapa de controle, todas elas foram realizadas de acordo com o protocolo correto, todas as vendas foram feitas e todos os materiais foram emitidos com certificado de análise, rótulo, embalagem original, tudo. Esse foi o maior problema que você já passou na sua vida? Com certeza. Eu acho que essa foi a maior provação que eu passei na minha vida. Essa e a minha filha ter nascido prematura, com problema respiratório, e ter ficado 15 dias na UTI. Eu acho que foram os 2 momentos mais difíceis. E nos 2 momentos mais difíceis, foram os 2 momentos que eu me senti mais forte. Você acha que um dia a gente vai poder ver o Cariani na política? Não sei, Pablo. E eu acho que... Qual seria, e se você soubesse, qual seria a resposta? Num futuro, não interessa quando. Será que um dia um cara que é apaixonado pela saúde das pessoas, um dia ele toparia ser um homem público? Não um público de influência, mas um público de ter uma caneta na mão, de ajudar a nação com aquilo que você carrega com essa chama aí? De coração, eu acho que todas as pessoas que têm um propósito na vida de melhorar a vida do próximo, e esse é o meu propósito. Talvez as pessoas olhem e falem assim, o Cariani vende uma série de produtos, o Cariani representa uma série de marcas. Sim, porque são as marcas e os produtos que acreditam em mim. Mas o meu propósito todos os dias quando eu saio de casa é entrar na vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui e mudar alguma coisa na vida delas, para melhor. E quando elas me encontram na rua, elas me abraçam felizes demais, dizendo, Renato, você mudou a minha vida. Eu não tenho seguidor, eu tenho fãs, porque eu entro na vida das pessoas todos os dias. E eu acho que pessoas como eu, como você, que tem um propósito, não pode dizer nunca. Porque aí é o momento que você talvez teria força e autonomia para fazer do nosso país um país melhor. Você sabe que eu não acredito que a gente tem um Ministério da Saúde, né? A gente tem o Ministério do Remediamento. O Ministério da Saúde é investir naquilo que você investe. No preventivo. Claro, isso é saúde. Saúde é fazer o cara cortar açúcar. E aí como que você resolve o cortar açúcar? Aumenta o imposto do açúcar. Você vai aumentar o imposto do açúcar, o cara vai tomar um susto. Tudo que tem açúcar vai ser... Tem países fazendo isso, tipo no México. Eles pegaram o refrigerante e colocaram o imposto lá em cima. Aí você fala, então você vai fazer com que os pobres não tomem refrigerante? Não, eu queria era que os ricos também, todo mundo parasse de beber esse negócio. Eu parei em 2015. É por isso que não estou com tanta dificuldade assim. Agora tirar o sal, eu descobri um código, gente, que vocês precisam saber. Vocês que têm tesão na comida, é só tirar o sal, o tesão acaba na mesma hora. Comer uma comida sem sal é a pior coisa que existe na alimentação. Minha esposa estava assistindo eu empurrar a comida para dentro, porque sem sal para mim acabou a graça. Eu falei, eu prefiro ficar de jejum, eu prefiro resolver de outro jeito, eu não quero nem comer mais.
Ela falou, esquece nesses dias que você está comendo uma comida. Isso é só o que você precisa para ficar forte. Então você não vai mais tratar a comida como comida. Eu topei aquele dia de usar sem sal. Teve um erro de comunicação lá em casa. E a chefe de cozinha lá fez tudo sem sal. Eu falei, não, eu não aguento isso aqui não. Eu vou ficar com esse pneu mesmo, vou arregar, porque essa comida... Ou eu vou fazer jejum. E ele falou para mim que fazer jejum é ruim. Porque se eu fizer, eu não vou ganhar massa muscular, né? Então tem que seguir a dieta. Depois quando voltou o sal, cara, aquele sal mexeu tanto comigo. Aquilo foi animal. O sal você não corta da refeição, de forma alguma. O problema da humanidade é o excesso de sal. Mas o sal, ele precisa existir. A Organização Mundial da Saúde fala em 4 gramas de sal por dia. Se você cortar o sal, você também vai ter problemas. Só que a quantidade de 4 gramas estava lá, prescrito na orientação. E eu acho que ali numa falha de comunicação ele não viu. E o primeiro dia ele comeu sem sal. Gente, vocês não sabem o que é comer sem sal. Comer sem sal é comer sem vida. Não, eu estava sentado à mesa com a família, eu vi aquele arroz brilhando e o meu sem brilho. Porque não pode óleo, não pode nada. Falei, meu arroz não brilha, minha vida não tem graça mais. Acabou. Não tem sal, não está brilhando. Eu falei, isso aí vai dar errado, isso aí não vai funcionar não. Me fala uma coisa, ô Cariane, eu te perguntei isso de verdade porque eu vejo que para o país revolucionar, pessoas como você, precisa formar pessoas como você. Eu de verdade, eu espero que um dia alguém fale, ele viu o futuro. Eu espero te ver um dia na política servindo a nação. Vou te falar por quê. O dia que eu fiz o vídeo com você, eu fui no seu podcast, um cara me parou, eu sei que você deve estar sendo interpelado por muita gente também, não se envolve com esse cara, né? Essa fama é terrível, ela tem ônus e bônus. Aí um cara veio falar para mim, você não vê o escândalo do Cariani, por que você está envolvendo com ele? Aí eu chamei o cara, o cara na rua, vamos supor que seja verdade, tudo está acusando ele, eu vou pegar isso como verdadeiro. Agora eu quero que você pare e pense, quantas milhões de pessoas tiveram a vida salvas através da alimentação, da musculação, do esporte, quantas famílias isso? Aí eu fui falando pro cara, o cara foi murchando. Eu falei, supondo que fosse verdade, o negócio nem é verdade, você quer anular uma pessoa pelo talvez erro ou suposto erro, mas você ignora o que essa pessoa faz. Então, pelo que ela faz, pela nação, eu topo me associar, ficar junto e virar amigo. Eu não estou nem aí com o que você acha, sabe por quê? Porque vocês são pessoas que só querem derrubar o outro por causa do defeito ou de um suposto erro. E aí é uma mensagem que eu quero, uma pergunta que eu quero te fazer. Você conhece alguém que era tão bom quanto você e alguma acusação, alguma coisa fez com que ela desistisse, ela parou e sumiu do mapa? Sim, várias. Você sabe que a melhor forma que você tem para anular alguém é imputar numa pessoa um defeito, uma falha, um erro. Porque o ser humano, ele precisa justificar a sua derrota através da derrota dos outros. E quanto mais sucesso e vitórias, e quanto mais força tem essa pessoa, ela vai incomodando a outra. Então, a pessoa pode ter 100%. Se atribuírem nela uma dúvida, não é nem uma prova, uma dúvida, já recai nela mais pessoas odiando do que amando. Então essas pessoas precisam de ter um psicológico muito forte, cara, porque senão ela consegue ser anulada. E isso acontece muito na política, né? O cara tem uma vida incrível, o cara resolve, decide entrar na política, daqui a pouco aparece tudo quanto é coisa, aparece amante, aparece conta, aparece isso, aparece aquilo, aparece um monte de coisa. E às vezes o cara se afunda, o cara não consegue, ele entra num mar, né? Numa atmosfera que... Você sabe que o cancelamento digital, eu falei, pessoal, eu tive a oportunidade de entender o que é uma tentativa de cancelamento digital, porque tentaram me cancelar de todos os jeitos. Eu abria, todos os sites estavam me publicando, e assim, olha isso, a minha empresa, ela foi investigada e encontraram 60 notas em 72 mil notas, de desvio de produto químico. Você não sabe nem para onde foi desviado isso, você não sabe. Já colocaram PCC, tráfico, entenda como o Renato é o rei do PCC, colocaram Cracolândia. Eu falei assim, caramba cara, eu só tenho uma empresa, é uma empresa que eu tenho.
Então, a tentativa de cancelamento é tão contra, porque assim, quem conta uma mentira conta e você que resolve, você que explica. Como é que você sai explicando? O cancelamento é como se você estivesse no fundo de um poço, alto, profundo, e alguém liga águas violentas de baixo para cima subindo. Então você começa a se debater. O que é se debater? É você indo na internet tentar se defender de 500 portais, TV e tudo falando de você. E você debate aquela coisa, daqui a pouco a água sobe, você se afoga lá em cima e vira um mar de calmaria, ou seja, ninguém mais toca no seu nome. Acabou. Você foi cancelado. Esse é o cancelamento. Agora, se você aproveitar a água que está subindo, você boia e sai do poço. Foi o que eu fiz.